Como aprender inglês sozinho? Bom, pessoal, bora lá então. Nesse vídeo eu quero passar para você o conceito do que você precisa fazer para realmente aprender inglês sozinho. E olha só, o que eu vou mostrar aqui para você, eu tenho certeza que se você fizer, você não só vai aprender de uma forma mais fácil e mais rápido, mas como também você vai conseguir medir o seu resultado. E você já vai entender como que você vai ter essa métrica, né, de você conseguir realmente sentir que você está aprendendo inglês e o seu estudo está funcionando. E primeira coisa, eu quero entrar com esse conceito aqui que, assim, eu vejo muita pouca pessoa falar, mas quando a gente fala em aprender inglês, da principal, né, conceito que a gente tem é o seguinte: treinar versus estudar. Tá ok? O que acontece? Você precisa treinar inglês. Quando a gente fala de aprender inglês, isso é um processo de fala e um processo de escuta. Ou seja, a gente não é que a gente começa a entender um nativo americano por um acaso, porque eu falo pra você, olha, tal palavra é isso, né? Tipo assim, what are you going to do? Eu te ensino o que isso significa e aí você vai entender sempre que alguém falar. Não. Você tem que treinar o seu ouvido a entender isso. Ou seja, treino envolve repetição. Então, por isso, eu gosto muito de comparar inglês até com tocar um instrumento. Porque o que acontece? Ninguém aprende um instrumento só com teoria. Eu diria até que a teoria ela é 10% daquilo e 90% é prática para um instrumento musical. E para o inglês isso também é verdade. Então você tem que treinar a sua boca, ou seja, acostumar ela a fazer os movimentos de fala, né? Porque é diferente do movimento de fala de português para o inglês. E treinar a escuta. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, quando a gente fala de aprender inglês sozinho, é o seguinte: existe uma coisa chamada fluência funcional, que é quando você tem um nível de inglês tipo de uma criança de 5 anos. Pensa uma criança de 5 anos, ela não conhece nenhuma gramática, só que é o seguinte, ela sabe conversar, mesmo com um vocabulário limitado. O que acontece é que tem estudos que já comprovaram que com 500 palavras você consegue conversar em inglês pelo resto da sua vida. Por que isso? Porque são as palavras que são mais usadas o tempo inteiro. Acontece é que é o seguinte, provavelmente você até já saiba muitas dessas palavras aí. Só que aí volta até no conceito que a gente estava falando, de treinar e estudar. Você não treinou elas o suficiente de um jeito que você consiga realmente entender um nativo americano. Então, por isso que quando a gente falando ainda sobre aprender inglês sozinho, ainda é legal a gente entrar também no conceito da fluência funcional. Eu gosto muito da fluência funcional, porque quando a gente direciona isso, a gente tira 300, sei lá quantas, 1000 palavras que teria para você poder falar assim, sei tudo de inglês, sei um monte de regra de inglês, sei, né, fiz toda essa pancada de livro aqui de tal escola, não sei o que tem. A gente tira tudo isso da frente e fala assim, vamos dominar as 500 palavras mais usadas? Só que dominar é ser fluente em. Ou seja, você conseguir realmente criar e construir frases usando essas palavras e você entender um nativo americano toda vez que ele fala elas. Notícia boa é que, como a gente estava falando, essas palavras são usadas a maior parte do tempo. Diria até que, assim, mais de 80% do tempo, tá ok? Isso até por levantamentos que eu já fiz com seriados, etc. Que é onde é usado um inglês da vida real, um inglês conversacional, tá ok? Então, olha só. Fluência funcional, o foco não é falar perfeitamente, mas sim se comunicar de forma eficaz. É o ponto onde você consegue aprender uma palavra em inglês. Numa conversa, a pessoa pode falar um termo, uma coisa que você não entendeu, e você consegue perguntar para ela o que significa aquilo, e ao ela explicar o que é aquilo, você consegue entender. Entende? Então você começa a conseguir aprender em inglês até, né? No momento que você é fluente funcional. Outra coisa, aqui a gente já falando das metas. Eu gosto muito de trabalhar com uma meta clara e bem objetiva de aprendizado, tá ok? Por quê? Fica mais fácil de você medir o seu resultado e você consegue realmente ver que você está aprendendo. Então agora imagina só, se ao invés de tipo assim, tô aprendendo os verbos, tô aprendendo não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, você falar assim, vamos fazer o seguinte, entender um único episódio conversacional, Friends, por exemplo, 100% em inglês, sem legenda, ou seja, 20 minutos de conversação nativa americana, onde você vai dar um play, vai passar 20 minutos desse episódio inteiro e você vai falar assim, eu entendi tudo. Treinar este episódio, imagina o que acontece com o seu inglês. O que acontece é que no segundo episódio você ia ter, tipo assim, muito menos trabalho. No terceiro, muito menos treino. Por quê?
você ia ver como palavras como you, that, ou até os blocos de conversa, que eu já vou mostrar aqui para você, iriam começar a se repetir. Porque isso é o inglês. Ele é uma repetição, como assim é o português também, né? A gente fica repetindo as mesmas palavras o tempo inteiro, né? Você vê assim nessa conversa, nesse vídeo mesmo, em português, você vai ver que eu não estou usando nenhuma palavra diferente. Agora, como que você vai fazer isso então? Digamos que você fala, legal, beleza, então, tem essa primeira meta de entender um episódio. Só quero só frisar aqui também para você, que é o seguinte, entender um episódio, por quê? Não queira ser o grandão. Não, eu vou entender um monte, eu vou dar só um play aqui, vou escutar todos os filmes e tudo e tal. Aí você vai cair no erro 5 aqui, tá ok? Que seria o quê? Pessoas que assistem filme e falam assim, mas eu assisto um monte de filme só em inglês e tal, eu não tô aprendendo, não sei o que tem. O que acontece é que um filme, ele seria um quebra-cabeça grande demais. Ah, eu vou assistir essa série aqui e tal. Você vai aprender? Vai. Só que você tá vendo uma coisa, um quebra-cabeça muito grande. E aí começa a misturar um monte de coisa, vai ficando difícil. A estratégia para você entender isso daí é quando você pega esse único episódio, divide ele frase por frase. E você treina, olha só, treina, não é estuda, é treina frase a frase dele. Ou seja, você, claro, vai ver a tradução, você vai ver o que significa das palavras, só que, já vi a tradução e já vi a palavra aqui, bora pra próxima. Não, aí é que tá. Não é treinar? Então, compara com um instrumento musical. Você, acertei aqui essas notas, então agora me dá outra. Não, acertou? Então agora que você vai começar a treinar. Você vai repetir essa única frase mais de uma vez. Porque você pode ter certeza que pouquinhas frases para frente vai estar usando essas mesmas palavras que estavam usando nessa frase. Então, por isso, quanto mais você repete um trecho menor, mais você ensina e treina o seu ouvido que aquela palavra soa daquele jeito, mesmo quando ela é falada na velocidade natural de um nativo americano. E se você tá aqui comigo, por favor, deixa um likezinho aqui nesse vídeo aqui agora. Você vai só, não custa nada pra você e você vai me ajudar bastante, que daí o YouTube vai mandar esse vídeo pra mais pessoas, tá legal? Então, vamos nessa, continuando aqui, olha só. Quando você, e isso eu falo porque eu realmente fiz um levantamento, né, da série Friends, e em média é falado de 700 a 800, 900 palavras por episódio. Só que o que acontece? Quando você vê a base de repetição das palavras, elas são todas as mesmas. Você vê em um episódio a palavra you, né, que é você, é repetida tipo, mais de 200 vezes. That, I, né, essas principais palavras. Então, você vê que tudo em uma conversação vai estar sempre girando em torno disso daí. E isso nos leva ao nosso próximo jeito, né, de você treinar inglês. Mas olha só, no momento que você entende que você tem que separar frase por frase e você coloca essa meta, né, de você fazer o seu primeiro episódio, quando o seu segundo vai ser mais fácil, o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil, o quinto mais fácil, quando você repetir isso daí 5 vezes, você vai estar um fluente funcional. Ou seja, você já vai ter treinado toda essa parte essencial do inglês. Não estou dizendo que você vai saber tudo de inglês, mas eu estou dizendo que é possível você ter conversas com nativos americanos e eles falarem, cara, seu inglês é muito bom, e você não saber nenhuma regra de gramática. Isso é totalmente possível, tá ok? Porque você é treinado, entende? É aquela pessoa que... Eu gosto do exemplo do instrumento musical porque ele é realmente muito bom. Pode ser aquela pessoa que no violão ele arrebenta tudo ali, mas o que é isso? Que é teoria, não sei o que tem. Nem sei direito de teoria, mas ele é ágil. Ou seja, por isso treinar a fala e treinar o ouvido, para ter agilidade, certo? E daí a gente entra no que é um outro conceito de aprendizado, que a gente fala o seguinte, os blocos de conversa. Quando no momento que você começar a quebrar aqui esse quebra-cabeça, né, que seria de um episódio, você vai começar a ver esses blocos de conversa. Mas já é bom de você entender que é assim que você, por exemplo, para de pensar em inglês. Tipo assim, eu fico traduzindo na minha cabeça, e pra conversar eu fico traduzindo, etc. Não. Quando você entender que as coisas não são faladas pensando palavra por palavra, e sim pensados em blocos de palavras. Então, por exemplo, né, could you, how do I, hey, how do I do this? How do I do this? How do I go there? How do I get there? Entende? Tipo, how do I é um bloco de palavra. Que com este bloco você cria um monte de frases, entende? Could you? Hey, could you do it? Olha só nesse do it, a gente já consegue
Could you do it? How do I do it? Why? What do you do? Né? Nesse caso aqui não ia dar o do it. What do you do? Certo? Mas bom, e como esses, aí o que acontece? É como se ao invés de você precisar aprender um monte de palavra, falar assim, nossa, eu tenho que entender agora o que é o could, o how, o what, você tem que entender o que é o could you, o how do I, o what do you, ou seja, eles são tão blocos de palavra, de conversa, né, que quando você vai ver alguma coisa em inglês, você vê que eles são sempre falados emendados, né, isso é um belo sinal de que você está se deparando com um bloco de conversa, porque é uma estrutura tão usada para criar tantas coisas que ela sempre é falada rápido. E por isso, às vezes, quando você está aprendendo, parece difícil de entender. Mas se você tiver o olhar de bloco de conversa e treinar a partir deles, fica muito mais fácil. Então, how do I? How do I? Você já treina, é how do I. Se você ficasse treinando só how, do, I, você ia how, do, I. Perdeu, já está atrasado, tá lento já. Você tem que treinar o bloco. How do I? How do I? How do I? What do you? What do you? What do you want? What do you need? What do you have? What do you want out of this video? Certo? What do you want with learning English on this class? Entende? How do I get to teach you how to learn English alone? Entende? Tipo, could you do the things that I said you have to do? Percebe? Tipo, todos esses blocos de palavras são blocos. Por isso fica tão mais fácil de criar uma frase assim do nada, né? Porque não é do nada. Isso é como a gente pensa em português também. Se você, no momento que você tem acesso a esses blocos, começa a estudar a partir deles, você começa a perceber o como você usa eles, assim, a gente usa eles pra tudo. Mas, como eu te falei, tá ok? Nos próprios episódios, no momento que você fizer isso, você vai ter acesso a uma infinidade de blocos de conversa. Mas sempre atenção nessa primeira meta, ao invés de querer fazer um monte de coisa, inclusive no canal aqui tem um monte de vídeo assim, por isso se inscreve aí no canal e assiste outros vídeos que você vai ver eu realmente ensinando desse jeito aqui, tá ok? E pessoal, se vocês quiserem também conhecerem o meu treinamento, tá ok? Ele é assim, todo focado em fluência funcional. Eu vou deixar um link na descrição e a meta é exatamente essa, de você entender os seus primeiros episódios 100% em inglês. Eu sei que no momento que eu deixo um aluno meu entendendo 5 episódios 100% em inglês, sem legenda, e ele fez o treinamento também do shadowing, da fala, e fez o treinamento dos blocos de conversa, essa pessoa atingiu a fluência funcional, entende? E essa é a real fluência que vai fazer, inclusive, até um americano falar assim, cara, você fala bem, porque você treinou, você treina para falar bonito, você treina para ter velocidade de fala e coloca o inglês no subconsciente, tá ok? Então, essa é a verdadeira fluência, tá? Então, por isso eu gosto tanto de focar primeiramente na fluência funcional. Depois, quer aprender gramática, etc e tal, essas coisas, aprenda, igual uma criança vai aprender isso com 8, 9, 10 anos de idade, tá ok? Mas ela já tá falando há anos, né? Falando nativamente já, né? Em qualquer país que seja. E, pessoal, eu realmente acredito que se você fizer isso, você vai ter resultado, porque não tem como. Pense por você o que vai acontecer com o seu inglês no momento que você entender episódios 100% em inglês sem legenda. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa um comentáriozinho, deixa um like aí que você vai me ajudar bastante aí com a questão do YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. E bora lá, vamos nessa!